Primeiro lugar, o que você coloca, e colocou muito bem, Rovai, a participação do Tony, que foi colocado para me incriminar, e não é uma confidência, em verdade, eu tenho falado isso, eu já falei, sempre falei que o Moro, desde aquela época, queria o Zé Dirceu, era uma perseguição implacável ao Zé Dirceu. O Zé Dirceu era chefe da Casa Civil, e eu acho que ele tinha interesses aí que não eram só o de aparecer. Por muito tempo eu achei que o Sérgio Moro tinha interesse no estrelato, eu acho que esse interesse existe, sim, mas eu cheguei à conclusão de que tem algo muito mais grave por trás do que simplesmente a vaidade desse indivíduo, que é um indivíduo, assim, repugnante. Então, em verdade, você colocou que o Tony Garcia teria inventado. Ele não inventou, na verdade, ele foi forçado a repetir uma versão criada, elaborada, inventada pelo Sérgio Moro e pelos membros da Lava Jato, que já naquela época foi, se você pegar a denúncia que foi formulada, as denúncias que foram formuladas contra mim, todas elas foram assinadas pelo Carlos Fernando, pelo Deltan Dallagnol, pelo Martelo e por aquela turma toda lá de procuradores, né? E é bem interessante. E durante o período em que eu estive preso, eu sofri, como tanta gente sofreu, torturas assim que só reproduzindo. Eu contava que eu pretendo até escrever um livro a respeito especificamente do cárcere, porque é muito semelhante com o que o DOPS fazia. A gente não ia para o pau de arara, não ia para o chicote, não tomava choque, mas era um modelo de tortura muito mais elaborado, mais psicológico. Tinha efetivamente torturas físicas, por exemplo, jogar uma pessoa numa cela com 20 pessoas, sei lá, de 6, 8 metros quadrados, com 20 pessoas dentro, 20, 30 pessoas dentro, em que você, para sentar, tinha que revezar. Então, você tinha que ficar um pouco em pé para que outros pudessem sentar, e para você sentar, outros tinham que ficar de pé. Então, é um modelo de tortura, um modelo de ação que essa gente coloca, que é um negócio, tem a centrífuga também, que é algo que eu passei, que o Marcelo Odebrecht passou, que o Eduardo Cunha, que todos passaram, né? Então, é um modelo sofisticado, vamos dizer assim, embora criminoso igualmente, as torturas que o pessoal passou na época da ditadura militar, o que é muito triste, né? Eu tenho alguns amigos que passaram por isso, e às vezes recebo aqui, e o dano que isso é causado, o dano psicológico é eterno, o dano à família, o dano ao futuro da família, da pessoa que passou por isso, é algo muito grave. E essa gente de Curitiba, da República de Curitiba, tinha verdadeiro prazer em fazer isso. Eu tenho informações, por exemplo, que o Sérgio Moro foi a pessoa que escolheu o avião que iria transportar o presidente Lula quando ele saiu do sindicato em São Bernardo. Ele escolheu. Ele entrou em contato com a Polícia Federal e determinou que o avião que seria utilizado para transportar o presidente Lula fosse um avião precário. Quer dizer, ele desfruta, ele tem um sadismo, uma personalidade sádica a tal ponto que ele escolhia isso. Eu fiquei 1 ano e 9 meses preso, e 3 meses eu fiquei preso de modo domiciliar. Então, eu ficava na minha casa. Naquela época não havia tornozeleira eletrônica. Então, ele mandava a cada 3 dias, 4 dias, um oficial de justiça me visitar. A gente é gente, né? Diferente deles, a gente acaba ficando amigo. O oficial de justiça fica teu amigo, ele toma um cafezinho, ele come um pedaço de pão, um pão de queijo na tua casa, e daqui a pouco ele pensa, pô, esse cara não é isso que eu estou vendo aqui. E aí esse oficial de justiça me dizia já na 4ª vez que toda vez que ele saía da minha casa, ele telefonava para o oficial de justiça para saber. Isso parece pouco relevante, para saber como é que eu estava, se eu estava gordo, se eu estava magro, se eu estava depressivo ou não. Quer dizer, o acompanhamento da tortura era feita por ele próprio.
Então, isso mostra a personalidade, é relevante ao ponto em que mostra a personalidade, que mostra o sadismo, que mostra a intenção da tortura, né, que é algo assim que é muito grave. E ele reproduziu isso para buscar o Zé Dirceu, e hoje eu estou convencido de que havia por trás disso o interesse de atingir a Petrobras. Eu vou trazer aqui uma informação que eu acho que é muito relevante, porque antes da entrevista, Rovai, que vocês solicitaram, aí ontem eu me dediquei a telefonar para alguns clientes meus, algumas pessoas que passaram por Lava Jato, algumas pessoas que passaram por não falar bobagem. Eu quero falar efetivo, eu quero contribuir, eu quero que a gente encontre o porquê a Lava Jato fez o que fez. Né? Por que a Lava Jato? Porque a gente está vivendo nesse momento, né? E por que a Lava Jato trouxe a gente todos os ônus dela que hoje a gente vê, que aí a gente está vendo Bolsonaro, essa tentativa de ocupação teocrática, vamos dizer assim, do ambiente político brasileiro, que é algo muito grave. Né? E ontem eu falei com 2 doleiros que foram clientes meus, né? E que foram abordados para fazer delação e não fizeram, mas um deles fez. Fez, e no momento que ele fez, eu larguei a defesa dele. Porque eu não faço delação. Não faço, não faria. A única delação que eu faria era de algum bolsonarista que estivesse. Então, até deixo aí o recado. Se algum bolsonarista deseja fazer uma delação, eu atuo pro bono. Traduzindo, vocês sabem, vocês jornalistas sabem, talvez o bolsonarista que não é tão informado, eu atuo graciosamente. Se algum bolsonarista quiser fazer uma delação revelando a situação do golpe, né, outras coisas não, mas o que diz respeito ao golpe, eu trabalho, meu escritório fica à disposição de trabalhar gratuitamente por ele. É a única delação que eu aceito fazer. Mas, de todo modo, eu falando com esses doleiros, os 2 me trouxeram uma informação que os 2, quando foram abordados para fazer a delação, isso no ano de 2007, 2006, 2007, 2008. 2006 eu estava preso, eu passei o ano inteiro preso em 2006. Aí em 2007 eu saí e ainda assim eu conversava com alguns ex-clientes e com alguns clientes. E eles me falaram o seguinte, que já naquela oportunidade, eles eram abordados por agentes da BIM ou da Polícia Federal para falarem de movimentação que envolvesse a Petrobras. Vejam o quanto é importante isso, porque a gente está falando de 2007 e 2008, e a Lava Jato começou em 2014 ou 2013. 2013, então, 5 anos, né? Um pouco antes da eleição. Tem até aquela capa da Veja, né? Que eles sabiam de tudo, de Dilma e Petrobras, escândalo. Eles já estavam começando a chamar de petrolão ali. E nessa informação que você está trazendo é muito importante, quer dizer... Não, eu vou trazer um nome aqui que pode falar, desculpa, Rovai. Desde o mensalão, ou antes, eles já estavam com a Petrobras e estão retomando a história da Petrobras. Mas diga, eu não queria ter te cortado. Tá, não foi relevante essa parte. Então, eles recebiam uma figura, eu acho que vale a pena investigar, eu acho que o jornalismo pode fazer isso. Eu não estou acusando a pessoa do Eurico Montenegro, que é esse perito criminal que prestava serviço para a Lava Jato. Ok? Portanto, Eurico Montenegro era uma pessoa que assediava os doleiros, né? Oferecendo a eles delação em nome da Lava Jato. Então, eu não sei se ele era da PIM, se ele era da Polícia Federal, eles também não souberam me dizer, só me souberam dizer o nome do Eurico Montenegro. Então, provavelmente ele estava cumprindo ordens de Sérgio Moro, de Deltan, de outras pessoas. Mas o foco dele era encontrar algo relacionado à Petrobras. Então, por que isso é relevante, isso que eu estou trazendo aqui? E eu acho que seria bacana a gente tentar entrevistar, vocês, né, e outros meios tentarem entrevistar esse indivíduo do porquê ele buscava, já em 2007, 2008, coisas relacionadas à Petrobras, para o Sérgio Moro.
Então ele buscava essas informações, insistia e oferecia a esses doleiros delação premiada, caso eles entregassem coisas relacionadas à Petrobras. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar à interpretação de que o grande beneficiário, a indústria do petróleo internacional foi a grande beneficiada com a Lava Jato. A Petrobras sofreu muito, perdeu muito espaço. O nosso projeto do pré-sal foi muito atingido. A Petrobras passou a dar lucro fundamentalmente para investidor estrangeiro. E a indústria da engenharia nacional foi desmontada. A gente perdeu, a indústria da engenharia nacional foi toda desmontada. Não é por acaso que já em 2008, durante Mensalão, o seu Sérgio Moro, através de seus peritos, os seus procuradores, estivesse atrás disso. Muito provavelmente ele já sabia e muito provavelmente ele cumpriu uma missão. Agora, de quem eu não sei, mas que ele gosta muito, está nos Estados Unidos, no departamento na CIA, no departamento do FBI e outros departamentos de investigação que colaboraram com ele. Né? Isso é interessante a gente levantar. Então, Rovai e os demais, eu acho que se a gente pesquisar o Eurico, a gente vai descobrir alguma coisa. Aí eu tentei ontem pesquisar, fui no Google e tentei pesquisar histórias do Eurico. Aí eu só percebi que ele deu várias palestras com a Érica Marena, aquela delegada da Polícia Federal, e com a Gabriela Hart. Então era um grupo. Quer dizer, então, essa gente não se desgruda, é interessante, né? Existe um movimento assim, muito claro em relação a isso. Então, eu queria trazer esse ponto. Por trás do Sérgio Moro existe algo muito grave. Os interesses não são o combate à corrupção. São ganhar dinheiro, são interesses particulares que ele conquistou, ele, a Rosângela Moro e tal, que são alpinistas sociais, mas tem um interesse muito mais importante que fere a soberania nacional, que fere os interesses da indústria brasileira de engenharia, que fere o interesse da indústria do petróleo brasileira, especificamente a Petrobras. Eu acho que esse ponto é muito relevante, Rovai. E agora a Lava Jato tem sido colocada aí à prova, tem decisão do Toffoli para fazer uma revisão dos métodos usados, os abusos têm sido noticiados. O senhor acha que vai ser possível uma revisão mesmo, ou a Lava Jato ainda tem força no Paraná, principalmente? O Sérgio Moro manda no Judiciário do Paraná e ele tem um poder muito grande no Judiciário Federal, tem um poder ainda muito grande no TRF4. Não sei por quê, porque normalmente os líderes que têm ascendência sobre outras pessoas de posição, ele tem algo a mostrar, algo a falar, mas ele não tem. Então, como isso vai dificultar, tanto que a gente tem tido muita dificuldade, a gente não, né? A verdade tem tido muita dificuldade de ouvir, por exemplo, Tacla Duran, tem tido muita dificuldade de buscar informações a respeito daquela fundação que o Dallagnol queria criar, né? E a gente vê agora no TRE, eu conversei com dois políticos, conversei com a presidente do PT, inclusive, eu acho que foi na sexta-feira, com a Gleice Hoffmann, preocupado com o andamento do julgamento do TRE do Paraná. O modelo que foi feito no julgamento, que a cúpula do TRE do Paraná estabeleceu para o julgamento, é para oferecer condições que isso aí se alongue por muito tempo. Não haveria por que marcar para 1º de abril, sendo que havia 8 sessões anteriores. Por que deram esses 30 dias para o Sérgio Moro? Para tentar escapar da presidência do TSE nas mãos do Alexandre de Moraes. Porque o Sérgio Moro supõe que, com a presidência da ministra Carmen Lúcia, ele terá mais chances de escapar da cassação. Então, o poder que ele tem no
Paraná e no TRF4, e aparentemente no TRE do Paraná, né, eu soube também, através de algumas pessoas, que o presidente reuniu os demais membros e combinaram de pelo menos uma pessoa pedir vistas. Meu Deus do céu, como é que alguém combina antes de um julgamento para que alguém peça vistas? Quer dizer, não existe isso no mundo, não existe isso no judiciário, não poderia existir. Quer dizer, é normal o pedido de vistas, às vezes que alguém tem alguma dúvida com relação ao voto do relator. Mas agora, combinar antecipadamente o pedido de vistas é algo suspeito, no mínimo. Então, eu acho que eu respondo a tua pergunta com essas informações, Dri.